Nesse caso, sim. Mas você está falando de tendências, Leta, vamos nos permitir é, é, especular um pouco. Qual você acha, o que que você acha que vai acontecer? Qual você acha que é o caminho? Pós-crise, você diz, ou agora com a crise no primeiro ano, segundo ano? Primeiro curto prazo, primeiro, segundo, terceiro ano e depois um pouco mais 5, Tá. 10 anos. O que que você acha que vai Curto acontecer? prazo. A guerra híbrida da Rússia deu certo e as energias, entre aspas, feias, de fato foram descontinuadas, desinvestidas e saíram da Europa. E, ou seja, isso quer dizer combustíveis fósseis, nuclear e fracking. Isso significa que atualmente 29% do petróleo, 43% do gás natural e 54% do carvão que a Europa consome vem da Rússia. Ou seja, se você faz sanções contra o gás natural, você precisa de outra fonte de combustão de moléculas de carbono. Você precisa de carvão. O importador é a Rússia. Você precisa de lenha. Quem é o principal importador para a Europa de lenha? A Rússia. Então, uma Inacreditável. consequência que está acontecendo no curto prazo é que os europeus estão tendo que comprar machado para ir cortar matas nativas, assim, sabe? É curioso que os europeus, todos preocupados com o meio ambiente, por ser Eu, tão preocupado com o ambiente, estão tendo que devastar a própria floresta para ter lenha para o inverno. Claro, se você estiver passando frio aí na sua casa e quase morrendo de frio, você vai queimar seu quadro, você queima tudo que você tem aí para se aquecer, Leitão. É Exato, não, eu natural. concordo. Meu curioso foi irônico, assim, sem dúvida eu Sim. entendo a lógica. É, é interessante ver que tem, ó, por exemplo, na Lituânia, 83% do petróleo vem da Rússia, na Finlândia, 80%, na Eslováquia, 74%, sabe? Tem muitos países que são muito, extremamente, absurdamente dependentes da Rússia. E assim, deixa eu falar primeiro da Alemanha para depois entrar na França, que a França, querendo ou não, não é esse tema Rússia, é o tema energia nuclear. Mas só para contextualizar, a demanda por eletricidade na União Europeia em 2021, a Alemanha é o primeiro lugar com 562 terawatts-hora e a França é o segundo lugar com 500 terawatts-hora. O terceiro é a Itália com só 320, ou seja, a França e a Alemanha consomem mais energia do que todos os outros membros da União Europeia. É um negócio que, assim, claramente a Alemanha e França representam mais a indústria, consomem mais energia e os outros países muito menos. Beleza, que a Holanda é um país pequenininho, então proporcionalmente eles têm um consumo de terawatts-hora por habitante alto. Mas em volumes brutos, assim, números brutos, é Alemanha e França, e por isso que eu separei principalmente esses dois exemplos. A indústria alemã é muito focada em manufatura de produtos automóvel, máquina, equipamento elétrico, produto químico, sabe? Coisa que tem valor agregado e dá trabalho, é difícil fazer. E essa manufatura contribui com 23% do PIB da Alemanha. Contribuiu em 2017, que é o ano que eu achei a data. É um número assim muito grande, muito relevante para a indústria deles. E todo esse modelo de produção des- desses bens que a Alemanha tem depende de acesso à energia barata para ser viável. Tipo, tudo isso são coisas difíceis de serem produzidas que com energia cara se tornam inviáveis economicamente, porque tornam o produto muito caro. Você pensar, sei lá, muitas coisas que são produzidas são esse gás natural ele é usado para sintetizar as coisas. Então não é só o gás do o que é queimado para energia térmica. Ele também é usado como matéria-prima. Então como você vai achar essa matéria-prima no mercado também? E aí tem um dado que eu achei que é maravilhoso. Eu não sei se ele é verdade ou não, que eu vi só numa palestra, então achei na internet. Então falo ele com certas ressalvas que assim a Alemanha construiu geração solar e eólica que teria um potencial máximo, se todas usando no máximo delas, de 155% do pico da demanda, ou seja, sendo 105, eles conseguiriam produzir 150% o que a população requer de energia, se eles conseguissem produzir no seu potencial máximo. Mesmo assim, só 7% da eletricidade é via solar ou eólica na Alemanha. Por quê?
Porque a Alemanha não é um país ensolarado e nem tem muito vento. Tipo, é um país que não está nos trópicos, é um país que não bate muito sol. O que que você quer fazer sua matriz energética baseada no sol se você não tem tanto sol assim? Eu não sei se isso é verdade. De novo, eu vi isso numa palestra de um analista macro que eu gosto bastante, que é o Peter Zeihan, uma coisa assim, Já um vi cara isso do também. Colorado. Conhece ele, Racha? Não, não conheço isso, mas eu já vi essa informação também. Tá, não, Mas justo. eu quero ver isso. Depois eu passo, é um cara bom, é um cara bom. É, então, assim, você basear sua transição e sua matriz energética num lugar, com uma energia, com uma fonte de energia que não é propícia para o seu país, justo, talvez o melhor argumento é acreditar que é de propósito, porque acreditar que é sem querer é foda, é de fuder mesmo. E aí não sei o que faz mais sentido. É, E é eles não isso. podem ser tão burros assim. É muita burrice, cara. Então, será que não podem? A humanidade em média é como? Eu não sei, Não eu realmente sei, não os sei. alemães são muito inteligentes, né? Não são tão estúpidos para fazer uma. Ou isso é Não só um sei. viés da distância. Não é burrice técnica, entendeu? Eu digo, eles sabiam que não é viável. Não Não, é, não, Mas eles é, acreditaram que o mundo estava dando as mãos e ia ser uma paz e que geopolítica não existia mais e que chegou o fim da história. Tipo, você tem a ou eu ideologia não sei se eles errada. acreditavam. Enfim, toda essa discussão de novo. É, Pá. eles Então, têm o mas trauma da guerra, né, também. Tem um pouco disso que acho que segura eles de se elevarem ou tentarem demonstrar poder militar ou até mesmo, sei lá, acho que são muito bonzinhos, muito passivos, né? é isso, tem Você foi pra lá, esse você sente lado isso. que ele foi doutrinado pro outro lado, né? Foi tipo do, enfim. E novamente tá voltando com A paixão. vergonha, né? Essa vergonha. Outra vez votando com paixão, mas não com razão, como votou nos anos 30, como elegeu o animal lá, agora, tipo, tá elegendo uma pessoa paz e amor que não tá pensando, né, não tá colocando as pessoas certas nos lugares certos, sabe? Tá usando, outra vez, empatia, né, o coração, a paixão, e não a razão para tomar suas decisões. Bom, a gente que Desse conhece o lado, Bitcoin, a né? gente sabe até onde o Estado tenta ir para desmantelar a inovação, para tentar permanecer no lugar que está, né? Manter o status quo. É. Então, se eles fizeram isso com a indústria nuclear, é porque eles podiam explorar essa fraqueza. Se eles pudessem fazer isso com o Bitcoin, eles fariam isso porque eles explorariam a fraqueza para poder se perpetuar no comando do dinheiro. Eu não fico surpreso se. Quer dizer, pelo contrário, o meu viés é pela conspiração. É o jogo de dominação mundial. As guerras foram Sim. lutadas para dominar territórios e recursos escassos. Por que isso pararia agora? Não pararia nada, só parou na narrativa que a gente recebe, não parou na realidade. Estão lá competindo ainda. Você, bobão que está acreditando, está comprando tudo. Pode ser exato, que politicamente eles estão dominados, ou seja, seguem sendo um povo racional, científico, que cresce a indústria, o caramba, mas não percebe que está sendo usado, explorado, né, nesse sentido. Ou seja, enfim, até agora que talvez tenha esse choque, né? Choque energético aí que vai. Vamos ver o que vai despertar, né, no povo. Ó. Para mim é difícil acreditar que seja burrice, porque quantas horas você precisou pesquisar para entender o beabá de energia, sabe, Leta? Entender que você precisa ter Mas, ter um mínimo garantido que você pode confiar, que não é intermitente, e que tá bom, ok, com uma margem, um extra, sabe, você já tem aquele garantido que Não pode ser por acidente. você Não já pode sabe ser quanto acidente. você precisa de energia. os É, disso- economistas Fiat, eles são não, contra o é Bitcoin todos na diferente, malícia. é diferente. Vou te Os explicar. alemães cresceram com medo de Chernobyl do lado, com bomba nuclear, com justamente tudo isso que vocês falaram de ser um povo que quer pagar de bonzinho, porque é conhecido como cuzão, traduzindo para um bom português o que foi falado sobre eles, né? Então, assim, pode ser que seja só narrativa, mas sei lá, vocês já devem ter amigos da Alemanha e assim, o povo da Alemanha comprou a narrativa, pelo menos é isso que eu digo. O pessoal é realmente extra bonzinho.
Não, o povo comprou a narrativa. O que eu acho que essa comparação que você faz com os economistas keynesianos, eu acho que na questão da economia e do que a gente está vivendo hoje, dessa teoria moderna de economia, né, esses experimentos de juros negativos, é, não me entenda mal, mas é um pouco menos crítico do que você é crítico, tá? Mas é menos crítico do que você brincar com energia. Porque com a questão da inflação, a inflação, primeiro que você não sente na hora, né? O povo não sente na hora, vem aos poucos. Aí você cria uma narrativa, você fala que é culpa, por exemplo, da guerra da Rússia. Você já tem muitas tem muitas formas de você tentar manipular as pessoas, explicar o porquê do aumento de preços. Agora, como é que você justifica que o cara está morrendo de frio? Como é que você justifica que a fábrica teve que fechar? É como se você morasse num condomínio ou num prédio, você paga ali a administradora, eles têm que cuidar da jardinagem, tem que cuidar, sei lá, da portaria, tem que cuidar da segurança. Ok, tudo bem. Teve um dia que deu um problema com a segurança. Tá bom, acontece. A jardinagem não tá tão bonita. Os moradores podem até falar, bom, tá bom, ok, não tá legal. Agora, o dia que faltar, que os caras O descobrirem elevador não funciona. que o cara tinha, ele sabia que ele tinha que fazer a manutenção da eletricidade, dos fios, dos cabos elétricos, do prédio, a cada 5 anos, e ele não fez, e agora todo mundo sem luz, sem geladeira, sem aquecimento, e isso vai demorar mais 5 anos para resolver. Ou seja, o cara, se ele puder, Putz. ele sai daquele prédio, ele não confia mais naquele prédio, na administração daquele prédio, acabou a confiança naquilo. É o mínimo, a energia é o mínimo, não dá para brincar com energia. Entende o que eu tô Eu falando? concordo com isso, mas ao mesmo tempo, quem é João Galt, tá ligado? Tipo, o quanto será que os tomadores de decisão também concordam ou não são demagogos, ideológicos e que pensam só como. Ah, essa pandemia a gente viu que existe a ciência, existe o cientificismo que é uma religião. Desse ponto de vista, tem a religião ambientalista que o pecado é emitir carbono, esse é o pecado primário, você vai fazer tudo para expiar esse pecado. Toda outra consideração é secundária. E se você estiver operando dentro desse modelo mental, premissas são diferentes e conclusões são diferentes. Tipo, talvez reduzir um pouco a produção, a geração de Quantidade de gente. energia e, portanto, ter uma queda no PIB não é tanto um problema. E as pessoas não entendem o que isso quer dizer. Não entendem que isso vai causar morte, que isso vai causar desemprego, que isso vai causar desindustrialização. Elas só entendem que você vai estar gastando menos dióxido de carbono, você vai estar emitindo menos e que isso vai ser bom. Então, assim, às vezes, não sei, eu acho que, assim, eu concordo com tudo que você está falando de um ponto de vista, mas eu acho ele um ponto de vista otimista. Tipo, às vezes a pessoa só Eu está acho que distraída e nem percebeu. acho que tem estratos diferentes das pessoas que estão aplicando essas políticas. Acho que tem aquele técnico que tá contratado, e ele acredita nessa narrativa, ele acredita que ele está fazendo o melhor. Ele, inclusive, busca informações, encontra informações e papers e estudos que comprovam a ideologia que ele comprou, 100%. Mas acho que tem um extrato menor que está acima desse cara. E esse extrato menor que criou a narrativa e contratou esse cara para operar, acho que sabe o que tá fazendo. Entende, nesse caso, a importância da energia.